Seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, e que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos em sua companhia durante 15 minutos. O tema que iremos analisar hoje é o estado mental. E nos embasamos nos livros Ceifa de Luz, capítulo 28 e 47, o livro Pão Nosso, capítulo 51, ambos de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E também no livro Desafios e Soluções, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Está conosco para encaminhar este assunto Nelson Fernandes, conhecido expositor espírita da Serra Gaúcha. Sempre é um prazer conversar contigo, Nelson. Seja bem-vindo. Para nós é uma felicidade imensa estarmos aqui trocando ideias e aprendizado na doutrina espírita. Ok. Vamos ao estudo, então. Hoje nós trazemos para análise o versículo 23, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, que nos diz: vos renoveis no espírito do vosso sentido. Nelson, explica o que nos diz o benfeitor Emmanuel sobre essa afirmativa do apóstolo dos gentios no livro Ceifa de Luz? Realmente ele é bem objetivo. Ele coloca que a nossa transformação moral e espiritual ocorre mediante a nossa renovação contínua da mente. Então, é fundamental qualificarmos os nossos pensamentos. Para ver essa transformação moral e espiritual, a qualificação dos pensamentos é fundamental. E ela parte da afirmação de Jesus. O que afirma Jesus? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está lá no Mateus, capítulo 5, item 44. E nós, explica Emmanuel, nós efetivamente temos duas classes de adversários. Isso é muito importante prestarmos atenção. Duas classes de adversários. Aqueles que não concordam com as nossas ideias, não concordam conosco, e aqueles outros que nós suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. A gente não é muito tolerante. Então, os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências, reencarnações passadas, de muito tempo. Já que nós somos espíritos imortais. Isso é importante. Mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas da elevação. Você vai para frente e sempre tem alguém cutucando. Então, nem Jesus viveu ou vive com eles. Isso é importante. E os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeramos alguns dos prejuízos que angariamos na certa, criando aversões em nosso caminho. E isso é muito importante. Quem são? São aqueles focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, estão sempre contra. As ameaças silenciosas, as portas fechadas ao concurso espontâneo, nunca estão disponíveis lá nada. As opiniões quase tendenciosas ao nosso respeito, que a gente tem que respeitar, mas são tendenciosas, não são a verdade. Suspeitas injustificáveis, propósito de desforço, antipatias gratuitas, e como tem, olhei, não simpatizei, não gostei. Eu vejo, já atravesso a calçada. Não é assim o ser humano, né? Não é assim que deve agir o cristão. Prevenção e o sarcasmo hoje em dia é uma coisa quase que natural. Muitos aborrecimentos, sombras de espírito,
Então, é fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos quando sintonizamos com essas criaturas, fazendo adversários. Tanto quanto é muito importante saber tolerar e respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Aí a proposta de Jesus, que a doutrina espírita reforça, a tolerância, a indulgência, a paciência. Isso é extremamente importante. É o nosso exercício da caridade. Compreendemos assim quando Jesus nos recomendou amar os inimigos. Estava muito longe de induzir-los à convivência com o mal. E sim nos entregava a fórmula ideal de equilíbrio com a paz da imunização. E essa imunização é extremamente importante. Começa pela qualificação dos nossos pensamentos, porque aí a gente qualifica as atitudes. Até a alimentação a gente passa a coordenar melhor, sentir melhor e ver o que realmente faz bem ao nosso organismo, ao nosso corpo, que é o jumento do espírito, como dizia aquele abençoado mentor amigo São Francisco. Então, é extremamente importante essa qualificação mental. E outro texto de Emmanuel que nos esclarece muito é que quando ele diz que isso é socorrer a nós mesmos essas atitudes. Então, nosso corpo físico poderia nos dar alguns exemplos assim, e realmente existem. Existem muitos exemplos. Para evitar o sofrimento, devemos nos autoajudar. Olha como é importante isso, nos autoajudar, cuidando do nosso corpo. E como dissemos, começa pelo pensamento, pela alimentação, pelas atitudes, tomando um caminho de instalar em nós o reino divino, em nossos órgãos, em nosso corpo físico, pois eles são os reflexos de nossas atitudes e pensamentos. E isso é extremamente importante, porque nós vamos mudar a nossa vida, nós vamos qualificando o nosso mundo e tendo a melhor sintonia com os benfeitores amigos que irão nos ajudar sempre nessa cura, nesse resgatar de provas de vidas passadas. Então, a gente às vezes procura curar a catarata e a conjuntivite, mas tem que corrigir a visão espiritual dos olhos. Olha como é interessante. A gente se defende contra a surdez. Entretanto, tem que retificar o modo de registrar as vozes e solicitações variadas que nos procuram. Às vezes a gente medica a arritmia e a dispneia, contudo, não deve se entregar o coração à impulsividade arrasadora. A gente persegue a cura da gastralgia, mas tem que educar o apetite à mesa, tem que ter equilíbrio. A gente procura melhorar as condições do sangue, mas quantas vezes nós sobrecarregamos com resíduo de prazeres inferiores? A gente guerreia a hepatite, que hoje é uma coisa quase normal. Entretanto, tem que livrar o fígado dos excessos em que a gente muitas vezes se compraz. A gente remove os perigos da uremia, contudo, não deve sufocar os rins com os venenos de taças brilhantes. Olha o equilíbrio, saber o que me convém, como dizia Paulo de Tarso, ter consciência dos meus pensamentos, do que eu estou levando o meu corpo, que é um empréstimo divino. A gente desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazem com os pés, com os braços. A misericórdia sempre nos auxiliando, nos esclarecendo, nos amparando, nos sugerindo caminhos de amor, caminhos de paz, caminhos de vitórias, caminhos de luz. Nós devemos sanar os desacertos cerebrais que nos ameaçam. Todavia, aprender a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres é uma tarefa importante para nós.
meditarmos sobre essas questões. Devemos nos consagrar à própria cura, mas não esquecer da pregação do reino divino nos próprios órgãos. Porque esse corpo é um empréstimo de amor, de evolução, de paz. Eles, Nelsinho, diga. interessante, né, Nelsinho? A gente muitas vezes cuida da conta bancária, né, Nelson? Que esteja tudo certinho no banco, as entradas e saídas, mas a gente não cuida do nosso corpo direito, né? Então, não adianta nada a conta bancária estar cheia e tu estar estragando o teu corpo físico, que foi emprestado, como tu falas, e não temos essa responsabilidade com ele, né? E muitas vezes a gente resvala nesse ponto, né? Descuidando do seu físico, trabalhando demais, pegando todas as oportunidades que aparecem no momento, mas nos desgastando intelectualmente, o nosso fluido vital, se não é bem usado, ele gasta igual, né? Então vamos usá-lo com coisas boas, né, Nelson? Perfeitamente. É isso aí. A gente faz reforma da casa, do carro, casa da praia, cuida de tudo do terreno, mas esquece de cuidar do corpo, que é um empréstimo da misericórdia. Uhum. E a gente sempre purificar o pensamento e sem a vontade no bem, os remédios humanos eles não vão ter nem muito efeito, eles vão ser passageiros, né? Então, viver no bem é um remédio para o corpo e para o espírito, né, Nelson? Nós vimos É agora, verdade. né? É para o espírito Uma também. realidade. E nós vimos agora por uma outra questão aqui, que para tu conversar conosco, para encerrar essa análise sobre o estado mental, nós temos ainda uns 5 minutinhos. Gostaríamos que tu nos trouxesse o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles com o seu viés psicológico, Nelson, pode ser? Pode, realmente ela é bem objetiva. E ela relata que nossos hábitos mentais já atravessaram muitas encarnações e que em cada uma delas melhoramos um pouco. Ela reforça o que Emmanuel nos diz na resposta anterior. Se o cérebro produz pensamentos positivos, estará em ordem, pois os hábitos mentais é que dirigem a nossa conduta. Isso porque tudo começa no pensamento, pois o pensamento comanda as ações, como dissemos. Pensando coisas boas, realizaremos atos bons. Se forem pensamentos negativos, estaremos paralisados, não alcançando a nossa evolução. E é isso que Paulo nos informa. Então, pensar bem ou mal é questão de hábito. Nós é que escolhemos os nossos pensamentos. Quando nascer um pensamento nocivo, imediatamente devemos trocá-lo por otimismo e esperança para sairmos do estado doentio. Devemos plantar sementes novas de otimismo e de esperança em nossas mentes, para podermos sair do negativismo, dos vícios. E a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, que Deus nos coloca em mundos ingratos para espiarmos nossas provas, e que estamos na família certa com as pessoas certas para evoluirmos. Quando o ser humano entender isso, despertará e recuperará sua saúde mental e orgânica através da renovação mental. Com esse novo pensamento, será mais feliz que antes, porque compreenderá sua existência como necessária e não se frustrará, encaminhando energias negativas ao seu corpo e sua mente. E é importante lembrar que nesse último livro do Divaldo, o nosso Francisco Spinelli deixa bem claro: pensar com qualidade é fundamental, e por não saber qualificar os pensamentos e atitude, é que o ser humano ainda sofre, carpe no mundo das dores. A gente vê que todo mundo estuda o Evangelho, quer estudar o Evangelho, corre para achar um curso bom sobre o Evangelho. Todos nós estamos estudando o Evangelho, mas
Parece que a gente só consegue ler o Evangelho, a gente não Viver, consegue ainda viver o Evangelho. Então, lembremos de Chico Xavier. Eu conheço. O dia que vivermos, amaremos todo mundo. Então, interessante a gente pensar que se conseguíssemos acatar realmente o Evangelho em nosso coração, aquelas palavras tão benditas, tão simples que Jesus disse e que foram tão bem traduzidas para nós por Kardec, né? Kardec nos explicou fantasticamente e muito simplesmente as declarações de Jesus. Então, ele codificou para nós as respostas para ser mais fácil da gente internalizar e realizar, mas não conseguimos ainda, né? Então, fica aqui a dica para a gente estudar o Evangelho e realizar o Evangelho em nossas vidas. Nelsinho, foi muito bom contar com a tua colaboração. Muito obrigada, amigo. Prazer é nosso, é um imenso prazer estar junto com vocês. Muito Fica obrigada. aqui meu abraço. Obrigada, querida. Então, nós nos despedimos, desejando que todos entendemos o amor de Deus, esse Pai misericordioso e bom, não nos revoltando com os reveses da vida, porque somos donos do nosso pensamento e ele produz em nós o que criamos nele. Exercitemos sempre o otimismo e a esperança para vencermos os obstáculos naturais dessa encarnação. Ainda mais Colhemos o que plantamos, né? colhemos o que plantamos. Ainda mais nestes dias de pandemia, em que o isolamento nos aflige e nos traz alguns pensamentos negativos. Foi um privilégio comparecer e compartilhar esse espaço virtual com vocês. Se cuidem, até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.